Hoje nossa aula será do componente curricular de História. Então, irei precisar que vocês tenham em mãos o livro de História, o caderno lápis e a borracha. Pegaram? Ótimo! Agora, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Isso aí! Então, preciso que vocês coloquem aí no livro de vocês na página 56. Abriram? Então vamos lá. Vocês irão ver o título Pratique e Aprenda, aonde tem assim: observem no mapa as rotas das expedições de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral e depois responda as questões. Vocês estão vendo no mapa de vocês aí que tem a rota, que são essas linhas. Uma linha de verde e outra linha de roxo, né? Roxo é um rosa. Aí, essas são as rotas das expedições de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Ele pede que a gente analise para que a gente possa responder a questãozinha da letra A e da letra B. Vamos lá? Ler a letra A, saber o que é que o enunciado nos pergunta? Descreva as rotas realizadas por Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Que locais cada uma das expedições visitou antes de chegar ao seu destino? Então, o que é que nós iremos fazer? Seguindo a rota e colocando os locais que ele, chegou antes de chegar ao seu destino, por onde ele passou. Então, na letrinha A, vamos lá, junto com a professora aqui, colocar. Primeiro, a rota foi Lisboa, Vasco da Gama, tá bom? Vasco da Gama, porque como vocês sabem, tinha Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, né? E Pedro Álvares Cabral. Aí a rota de Vasco da Gama foi Lisboa. Deixa eu pegar aqui o livro. A rota de Vasco da Gama. Lisboa. Lisboa. Depois de Lisboa, passou por Sofala. Depois, Melinde. Depois, Calicut. Essa aqui foi a rota da expedição de Vasco da Gama. E a rota da expedição de Pedro Álvares? Aí vocês irão na mesma pergunta, tá? De Pedro Álvares. Vocês irão escrever também até quais os locais que eles passaram até chegar ao seu destino. De Pedro Álvares Cabral, ele foi para Lisboa também, passou por Lisboa. Depois de Lisboa, ele chegou a Porto Seguro. Depois, ele foi a Sofala, chegando a Melinde também, e Calicut. Então, vocês perceberam aqui que foi quase o mesmo percurso, Só mudou que Vasco da Gama, ele não passou por Porto Seguro, já Pedro Álvares Cabral passou por Porto Seguro. Já na letrinha B, diz assim: qual é a diferença entre as rotas de Vasco da Gama e Cabral? Acabei de falar agora, meus amores. Qual foi a diferença que teve da rota de Vasco da Gama com a rota de Pedro Álvares Cabral? Essa será a resposta da letra B. Qual foi? Porto Seguro. Então, a diferença
a diferença entre, né, as rotas, foi Porto Seguro, né? Que Cabral passou e Vasco da Gama não. Porto Seguro. Então, está aqui a resposta da letra A e da letra B, tá bem? Já deram print? Isso. Agora eu irei apagar para que a gente possa ir para a segunda questão que está na página 57, tá bem? Vamos lá. Na questão da página 57, a segunda questão que está aí, ele diz assim, aqui na segunda questão. Explique por que as especiarias tinham um alto valor comercial para os portugueses no século XV. Por quê? Tem lá, eu expliquei para vocês porque elas ajudavam o quê? A conservar os alimentos, a melhorar os sabores, não é isso? Então, vamos lá responder? Porque elas eram usadas para conservar e melhorar o sabor dos alimentos. Tá bem? Por isso que ela acabou tendo, né, as especiarias um alto valor em relação a dinheiro no século XV. Já na terceira questão, ele pergunta assim: como os indígenas são descritos no trecho da Carta de Caminha, apresentado na página 53? Essa página também foi explicada na aula anterior. Como é que ele descreve? Ele diz como pessoas de pele avermelhada, não é isso? Porque eles dizem como pessoas de pele avermelhada. Outra coisa também que ele descreve, com rostos e corpos bem feitos, com rostos, ele achou também o rosto e os corpos, né? Com rostos e corpos bem feitos e com cabelos lisos e raspados. Bem feitos e com cabelos lisos e raspados por cima das orelhas. Foi assim que ele descreve, né, os índios. Certo? Essa é a resposta da letrinha da terceira questão. Depois, na quarta questão, é marca X. É fácil. Diz assim: porque em 1500 a coroa portuguesa não demonstrou grande interesse em explorar o Brasil? Marque um X na resposta correta. Ele me dá 3 alternativas. E a alternativa que estará correta é a terceira, aonde diz assim: porque a coroa portuguesa havia descoberto um novo caminho marítimo para a Índia, local onde podiam obter especiarias. Como vocês viram na segunda questão, as especiarias se tornou no século XV, né, algo de muito valor comercial. Então eles perderam o interesse na rota em relação ao Brasil, quando descobriram a rota que dava acesso até a Índia e lá eles podiam obter, né, essas especiarias. Então será o X marcado na terceira alternativa, tá bem? Aí na quinta questão,
O trecho da carta relata a percepção que Caminha teve sobre os povos que aqui viviam. Em sua opinião, como os indígenas descreveriam esse encontro? Primeiro, os indígenas não poderiam descrever esse encontro porque eles não usavam dos meus amores, desculpa, que eles não usavam, né, meus amores, a escrita. Então, por esse motivo, eles não poderiam descrever. Por isso que a gente não tem nenhum relato de como foi esse contato. A gente sabe que houve troca de gestos, mas não de comunicação falada, mas sim gesticulada, porque nem eles entendiam a linguagem dos portugueses, nem os portugueses entendiam a linguagem indígena, e eles também não utilizavam a escrita. Aí a resposta da quinta questão vai ser assim, porque a quarta vocês já colocaram, né, o xizinho. Se eles utilizassem a escrita, isso assim nos relatos que a gente vê na carta, né? Iriam dizer que um grupo de europeus, né, se eles utilizassem a escrita, iriam dizer que um grupo de europeus, né, chegaram em grandes embarcações e usavam trajes nunca vistos, né? Um grupo de europeus chegaram em grandes embarcações e aí é quando eles falam das roupas, né? E usavam, né? Porque eles tinham o costume de estarem completamente nus e usavam trajes nunca visto, porque era assim realmente, né? Se eles utilizassem a escrita, essa, como ele diz assim, seria na sua opinião, a minha opinião, né? Que se eles utilizassem a escrita, eles iriam ficar admirados em ver chegar grandes embarcações e nessas embarcações ter esse grupo de europeus aonde vinham trajando roupas que eles nunca viram, tá bem? Então, derem aí o print para que vocês possam responder no livro de vocês, para que a gente possa passar para a página 63 e a 64. Já deram? Ótimo. Agora eu irei apagar aqui e nós iremos dar continuidade com a página 63 e a página 64, tá bem? Vou apagar aqui para poder colocar a página 63 e 64. Então, vamos lá colocar no nosso livro, né, também a página 63 e 64. Na página 63, ele fala sobre os astecas, né? Os astecas. Para depois a gente ir falar da página 64, onde diz assim: a civilização asteca habitou a região onde atualmente está localizado o México. Os povos que formaram essa civilização fixaram-se nas terras próximas ao lago Texcoco, onde fundaram a capital Tenochtitlán, atual cidade do México. Eram povos guerreiros que conquistaram outros povos da região, formando um poderoso império. Assim como os incas e os maias, os astecas eram politeístas e construíram grandes templos em homenagem aos deuses. Muitas dessas construções
tinham formato de pirâmide, feitas com grandes blocos de rochas, com degraus e escadarias que levavam ao topo. Aí vocês estão vendo o mapa, né? O Império Azteca no século XVI. Todo esse que está de lilazinho aqui é o que faz parte do Império Azteca, tá bom? Aí embaixo tem a fundação de Tenochtitlan. De acordo com a lenda azteca, a escolha do local de fundação da cidade de Tenochtitlan foi determinada pelo sinal de um deus. O local onde deveria ser construída a cidade seria indicado pela visão de uma águia, com uma serpente na boca e pousada em um cacto. Então, foi nesse lugar que eles deram a fundação dessa cidade, devido a esse sinal, né? Dessa águia com uma serpente na boca pousando em um cacto. Assim, os astecas foram conduzidos até encontrarem um sinal divino em uma ilha no centro do lago Texcoco, onde se estabeleceram e fundaram o Tenochtitlan. A arte asteca representando a lenda de fundação da cidade. Aí vocês estão vendo, né, nessa imagem aqui, aonde tem a águia com a serpente na boca, pousando em um cacto, nessa parte da ilha, aonde foi construída a cidade. Vamos lá para a página 64, aonde dá continuidade dizendo assim: o campo e a cidade. A atividade agrícola foi muito importante para os povos astecas. Por isso, eles desenvolveram técnicas que aperfeiçoaram a produção e facilitaram o cultivo de alimentos no território do Império. Então, como eles começaram a produção ao lado do Império, eles tanto plantavam, né, o seu próprio alimento, como também viviam ali. Por ter o seu próprio alimento, permaneciam nesse local. O Tenochtitlan estava situado próximo aos lagos e pântanos. Assim, para aproveitar esses terrenos, os astecas elaboraram um sistema chamado Chinampa. O que era Chinampa? É uma espécie de ilhas artificiais utilizadas como campos de cultivo. Muito inteligente eles, né, meus amores? Os astecas também desenvolveram grandes estruturas urbanas e o comércio Tenochtitlan, por exemplo, chegou a ter cerca de 300 mil habitantes. Muito grande, muitos habitantes. Nas cidades astecas existiam mercados com imensa variedade de produtos. Aí vocês estão vendo que tem uma cópia, né, de uma ilustração de um manuscrito do século XVI, representando astecas construindo as chinampas, como ele falou, que era uma forma de ilhas artificiais para o cultivo. Estão vendo, né, na imagem aí do livro de vocês? E aí embaixo tem, que é curioso? Quem é que não é curioso, hein? Diz assim: o cacau, olha que delícia, e o chocolate. Você gosta de chocolate? Sabia que ele é produzido com semente de cacau? Os antigos povos que viviam na América já conheciam esse fruto há muito tempo e ele era bastante valorizado. Segundo uma lenda asteca, as sementes do cacau foram trazidas do céu por um deus e ofertada aos humanos como um presente. O cacau era utilizado para fabricar o chocotal, uma bebida reservada aos reis. Devia ser uma bebida muito gostosa, né? Era uma bebida amarga, mas bastante saborosa. Além disso, era uma importante fonte de energia. Já os maias utilizavam as sementes de cacau como moeda de troca em transações comerciais. Então, o cacau e o chocolate já eram conhecidos por eles há muito tempo e já serviam até como rota, né, meios de comércio entre eles. Aí na página 65
tem o pratique e aprenda. Vamos lá? Agora aqui, olha, na página 65, nós iremos colocar, e na página 66, certo? Vamos lá? Na página 65 diz assim: leia as características de civilizações que habitaram o continente americano e relacione-as corretamente. Aí vocês estão vendo que tem esse quadradinho aqui, o azul, o vermelho e o verde. Vamos ligar? Vamos lá? O azul: habitaram a região sul do México e partes da América Central. Desenvolveram 2 tipos de calendário, sistemas de escrita e de numeração. Quem fez isso? Porque do outro lado eu tenho incas, maias e astecas. Eu vou ligar o azul para quem? Isso mesmo, para os maias, certo? Já o vermelho, que diz assim: civilização que estabeleceu na região das Cordilheiras dos Andes, formou um grande império com poder centralizado e que mantinha um eficiente sistema de mensagens. Eu vou ligar o vermelho para quem? Isso, para os incas. E o verde, só sobrou os astecas. Vamos ler o que é que diz o verde? Formou um poderoso império na região, onde atualmente está localizado o México. A capital desse império, Tenochtitlan, foi fundada em uma ilha do lago Texcoco, que é, claro, o astecas, que era o que a gente acabou de ler no conteúdo anterior, não é isso? Então, eu ligo o verde para o astecas. Já a segunda questão diz assim: descreva o sistema numérico dos maias. Vocês lembram quando eu falei na aula anterior da semana passada sobre o sistema de numeração dos maias? E aí, como era que ocorria, hein? Vamos lá? Aqui na letrinha, no segundo, descrever como era. Ele diz assim, que o sistema dos maias tinha como base, né? Tinha como base o número 20. O número 20 e incluía o zero, certo? Incluía, deixa eu botar aqui direitinho, o zero para indicar a ausência de valor, certo? A ausência de valor. Então, essa é a resposta da segunda questão, tá bem? Já a terceira diz assim: por quais regiões se estendia o Império Inca entre o século XIV e o século XV? Sabe por quais regiões, meus amores, se estendiam? Ele diz assim, deixa eu colocar aqui, né? A terceira questão diz: parte do Equador, né? Se estendia parte do Equador, vírgula, do Equador, do Peru, vírgula, da Bolívia, do Chile, e da Argentina, certo? E da Argentina. Então, essa aí, né? Esses aí eram as regiões que se estendiam o Império Inca entre o século XIV e o século XV. Já na quarta questão, ele diz assim: explique o que eram as chinampas e por que elas foram criadas. O que eram as chinampas? Ele explicou lá. Eram ilhas artificiais, não é isso? Não eram isso, meus amores, que eu expliquei neste instante para vocês? Eram, né? Eram
ilhas artificiais criadas para o cultivo, né? Para o cultivo de alimentos, para o cultivo de alimentos, certo? Então, da página 65, aonde nós temos até a quarta questão, essas são as respostas. Derem o print aí, para que a gente possa ir para a página 66. Já deram? Ótimo! Agora vamos para a página 66. A 66 não irá precisar que eu responda aqui, porque ela é de marca X. Mas vamos prestar atenção ao enunciado. A quinta questão diz assim: os povos maias deixaram diversos vestígios de sua cultura, entre eles o Popol Vuh, livro que contém mitos sobre a visão de mundo maia. Leia a seguir o trecho de um desses mitos. Foi do milho branco que Tepeu e Guxmantz fizeram os 4 primeiros homens. Eles eram perfeitos, falavam bem e principalmente eram capazes de agradecer diariamente aos criadores. Agora sim, Tepeu e Guzman estavam satisfeitos, mas os homens feitos de milho eram capazes de ver e compreender tudo além de terem emoções bem desenvolvidas e mentes aguçadas. Eram espertos e muitos poderosos. Os criadores ficaram preocupados, pois suas criaturas eram perfeitas demais. Resolveram então retirar parte da visão de mundo e do poder desses homens. E até hoje, os seres humanos vivem na Terra sem ter a verdadeira compreensão de sua existência. Aí tem assim: agora realiza as atividades de acordo com o texto. Na letra A da página 66, ele pergunta: marque um X na alternativa que indica o principal tema do mito. Qual é o principal tema, meus amores? Isso é a segunda alternativa, onde diz a criação dos seres humanos. É tanto que ele diz que até hoje os seres humanos não compreendem, né, a sua verdadeira existência. Já na página 67, diz assim na letra B: de acordo com a cultura maia, qual foi o material utilizado pelos criadores para fazer os primeiros seres humanos? Hein? Isso, muito fácil. O milho branco. Então, foi o milho branco, né? Vou apagar aqui essa parte, que deu origem aos primeiros, né? O milho branco, certo? Vamos lá para a letrinha C. Isso daqui foi a letrinha B. Agora nós vamos para a letrinha C, tá bem? Na letrinha C diz assim: cite as principais características dos primeiros seres humanos criados. Como eram? Eles eram o quê? Isso, eles eram perfeitos, né? Não foi assim que eles dizem lá? Eles eram perfeitos, eram capazes de compreender tudo. Eram capazes de compreender tudo e ter emoções. Foi assim a resposta da letra C. Tá bem, meus amores? Na letrinha D, você conhece algum outro mito que explica a criação dos seres humanos? Se sim, vocês irão colocar sim. Irão dizer qual. Se não, vocês irão colocar não e não irão explicar. Essa é uma resposta de opinião de vocês, tá bem? Aí, terminando, diz assim: aprenda mais.
vocês podem ler esse livro que fala mais um pouco sobre o pequeno deus Maia. Quem tiver curiosidade em conhecer mais um pouco da história do deus Maia, irá colocar na internet e pesquisar esse livro e tirar todas as suas dúvidas e também a sua curiosidade. Já para encerrar, na página 71, vamos lá para a página 71, vocês irão analisar essas duas imagens que tem aí na página 71 e irão responder, na opinião de vocês, o que é que vocês estão vendo. Vocês vão escolher as fotos que mais apresentam diferenças e semelhanças. Quais são as diferenças e semelhanças entre a letra C e a letra D? E assim por diante. Irão responder, confio em vocês, que irão ler e responder porque são respostas pessoais de vocês, e irão colocar lá no grupo da escola. Tá bem assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.